Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Douglas e durante essa aula vamos estar conhecendo os resistores. Vamos entender o circuito de resistores em série e em paralelo. Então vamos abrir aqui a nossa plataforma Tinkercad. Estou aqui em circuitos e vou criar um novo circuito para que seja possível então liberar o nosso laboratório virtual. Está carregando aqui a nossa plataforma. Então nossa plataforma virtual já carregou, nosso laboratório virtual aqui está aberto. E durante essa aula, então, nós vamos entender o resistor. Vou pegar um resistor, vou trazer até o centro da tela e vou dar um zoom, ampliar a imagem para que seja possível a melhor visibilidade no nosso material. Então, a resistência elétrica ela é definida como a capacidade de um corpo se opor à passagem dos elétrons. Ou seja, quanto maior for a resistência de um material, maior vai ser a dificuldade dos elétrons em fluir por esse condutor. Então, a esse fenômeno chamado resistência elétrica, utilizamos a unidade de medida ohm. Então, o nosso resistorzinho aqui, como vocês podem ver aqui, ó, a nossa resistência é dada em ohm. Nós temos o ohm, o miliohm, temos aqui também o giga-ohm. Então, todas as unidades do nosso resistor é dada em ohm. Mas para que a gente vai ter que usar esse resistor dentro do circuito? Então, uma vez que o nosso resistor tem a capacidade de se opor à passagem de corrente, então já que a capacidade dele é essa, o mesmo tem como função principal no circuito elétrico limitar a passagem dessa corrente. E quando isso acontece, nós temos um efeito que é de transformar essa energia elétrica em energia térmica. Então, esses resistores são feitos de materiais dielétricos de grande resistência elétrica e, devido a essa grande resistência, torna eles capazes, então, de reduzir essa passagem de corrente elétrica no circuito. Cada resistorzinho que nós temos aqui, eles possuem essas cores. Deixa eu pegar mais um aqui e vamos alterar essa cor aqui para a gente poder ver. Então, se eu altero a minha resistência desse resistor aqui, vocês podem observar que a cor dele também muda. Então, ele tem essas cores aqui, né, para caracterizar, então, a resistência de cada um. Então, como nós possuímos vários resistores, então, para representar os diferentes valores de resistência, os resistores seguem, então, com um código de cores para identificação. Vamos compreender então esse código de cores. Vou abrir aqui uma imagem. Então observem na imagem que eu abri aqui, nós temos uma tabela de cores dos resistores. Vamos ter esses resistores aqui, tomar esses resistores como base. Nós temos aqui em cima um resistor de 4 faixas. Aqui embaixo nós temos um resistor de 5 faixas. E vamos entender então como encontrar a resistência desses resistores através das cores. Então a primeira faixa, que nesse caso aqui é a nossa faixa verde, é o número 5 aqui, ela representa o primeiro algarismo do valor da resistência. A segunda faixa, que é o azul, que nesse caso aqui é o número 6, representa o segundo algarismo do valor da resistência. Já a terceira faixa, nesse resistor de 4 faixas, ele é o nosso fator multiplicador. Então observem que ele é alaranjado, né? Ele tem um valorzinho de 1000, então nós vamos multiplicar os 56 vezes 1000 e teremos uma resistência de 56 k ohm. É o que nós temos aqui. A última faixa que nós temos aqui é a nossa tolerância em porcentagem. Então, esse resistor aqui, tendo ele como base, ele tem uma tolerância de mais ou menos, né, 5%, para mais e para menos. Já o resistor aqui de baixo, que é o resistor então de 5 faixas, ele é a mesma coisa. O que altera aqui é que ele tem uma faixa a mais. Então, nós temos aqui o primeiro, né, a primeira faixa, que é o amarelo, que é o primeiro algarismo do valor de resistência. A segunda faixa, que é o roxo, é o segundo algarismo do valor de resistência. A terceira faixa, que nesse caso aqui é o preto, né? Então nós temos aqui o terceiro algarismo de valor de resistência. E a última, que é o fator, a quarta faixa aqui, que é o nosso fator multiplicador, então. Nesse caso aqui é o vermelho, né? É o 100. Então nós vamos multiplicar isso daqui vezes 100. Então observe que o amarelo é 4, o roxo aqui seria 7, o preto seria 0, né? Então nós temos 470 vezes 100, o que daria então uma resistência de 47 k ohm, né? Com uma faixa de tolerância mais ou menos aqui, para mais e para menos, de 1%, ok? E é assim, então, que nós encontramos o valor das resistências. Com essas cores, com essa tabela de cor, nós conseguimos descobrir a resistência, então, de cada resistor. Pode ser que ele seja encontrado em ohm ou k-ohm, depende aqui de cada resistor. Nós podemos utilizar a tabelinha e descobrir o valor dessas resistências. Então vamos apagar aqui a nossa imagem, tirar da tela e vamos dar início então à montagem do nosso circuito. Então durante a aula de hoje nós vamos trabalhar com um circuito em série e outro circuito em paralelo e vamos entender então o que acontece com os resistores quando nós temos um circuito em série e um circuito em paralelo. Vamos buscar aqui então pela placa de ensaio, pegar a placa de ensaio pequena, tá? Vamos trazer até o centro da tela, deixa eu diminuir o zoom aqui.
Vamos colocar duas placas de ensaio para montar os dois circuitos, certo? Então, vou colocar uma de cada lado aqui e vou inverter aqui o lado dessa placa. Vou vir aqui em cima e girar, né? E vou deixar ela na vertical para que fique melhor, então, para a gente poder montar esse circuito. E a outra também eu vou estar deixando aqui na vertical e assim a gente consegue montar o nosso circuito e vocês conseguem ter uma visibilidade melhor aqui do meu circuito que eu estarei montando. Aí nós vamos buscar então os nossos resistores. Vamos pegar aqui 3 resistores para cada placa. Pegar um resistor aqui, colocar aqui do lado os 3 resistores. Vou trazer aqui os resistores e colocar ao lado esquerdo daquela placa ali. Nós já vamos alterar essa resistência. E vou pegar 3 resistores então para colocar aqui, né, do lado direito da nossa placa. Então observe o seguinte, nós vamos começar com o nosso circuito em série. E para montar esse circuito em série, eu criei um circuito, montei uma imagem, a qual vamos ter aqui como base, para que seja possível então montar dentro da nossa plataforma Tinkercad. Eu vou abrir aqui a imagem e vou colocar ela aqui do lado, para que a gente possa estar olhando essa imagem do circuito em série e acompanhando esse desenho. E assim vamos montando o nosso circuito. Então observem aqui na imagem, ao lado esquerdo, onde nós temos aqui a saída do positivo. Ela vem pelo circuito, passa por um resistor então de 10 ohm, que é o R1, vem até o R2, 10 ohm também, e vai para o R3, também de 10 ohm. Então nós temos alguns pontos aqui, ponto 1, 2, 3 e 4. Eu numerei esses pontos para que fique mais fácil na hora da medição da resistência depois. Então nós temos 3 resistores, e esses 3 resistores estão ligados em série. E é isso que a gente vai fazer na plataforma Tinkercad. Então vamos alterar aqui primeiro o valor da resistência. Vocês podem clicar no resistor e mudar aqui para 10 ohm, muda a unidade de medida dele aqui. Então vamos alterar a resistência dos 3 resistores, colocar aqui os 3 em 10 ohm. Vamos alterar aqui o último para 10 ohm também. E vamos deixar ele igual ao nosso circuito aqui ao lado esquerdo. Então aqui no Tinkercad, se a gente observar o nosso plattaboard, a nossa placa de ensaio, a gente pode colocar o mouse aqui em cima e observar que essa linha aqui, ó, na vertical, ela está toda ligada entre si. Então, essa trilha aqui do positivo, ela está conectada entre si. A mesma coisa acontece aqui com o negativo. Porém, dentro do plattaboard, dentro da placa de ensaio, as trilhas elas são ligadas na horizontal. Então, observe que essa horizontal aqui, ó, ela está toda conectada entre si. Entre o ponto A e E, eles estão ligados aqui entre si. Aqui no meio nós temos uma faixa, a qual não permite a passagem de corrente para o outro lado. Então, do F até o J, eles estão ligados entre si, porém não estão ligados com o lado aqui do A até o E. Tá? Então, dentro da plattaboard está ligado na horizontal, aqui no canto da plattaboard, no positivo e no negativo, elas são ligadas na vertical. Então, as trilhas aqui na vertical e a trilha aqui dentro na horizontal. E essa trilha está totalmente conectada entre si. Então, vamos pegar aqui o primeiro resistor e dar início, então, né, à montagem aqui do nosso circuito elétrico. Na verdade, nós podemos até pegar mais resistores aqui para que depois a gente possa fazer uma medição diferente. Nós montamos 2 circuitos em série, um em cima aqui da plattaboard e outro aqui embaixo, e depois a gente pode observar, então, essa diferença que existe quando o resistor está em série. Nós vamos medir a corrente total, vamos medir a corrente de cada resistor e a gente consegue fazer essa medição de forma diferente. Então vamos alterar aqui para 10 ohm, aqui também vamos alterar para 10 ohm, todos os resistores, e vamos alterar aqui também para 10 ohm. Vamos deixar todos eles com a mesma unidade de medida, né? Vamos deixar todos em ohm, para que a gente consiga então montar o nosso circuito. Então vamos lá, vamos começar aqui com a parte de cima. Eu vou virar essa peça aqui, o nosso resistor. Então, como eu falei para vocês, essa parte aqui do ponto E para o F, elas estão desligadas, mas eu vou conectar aqui o meu resistor, né, de um lado para o outro. Então, observe que eu estou conectando aqui a parte de cima, o meu R1. Então, vem o positivo aqui pela linha 3, né? Ela vai passar aqui na linha 3 e vai descer até o R2. Então, nós vamos pegar o nosso R2 e vamos conectar aqui, certo? Então, o R2 foi conectado, sai do R2 e vai para o nosso R3. Então, vamos virar essa peça aqui, o R3, e vamos deixar ele aqui. Então, nós podemos observar aqui que o nosso R1 ele ficou ligado a uma linha acima do R2, o que não permite o contato. Então, vamos abaixar aqui o R1, ele desceu aqui a plattaboard, mas vamos selecionar o resistor R1 e vamos trazer uma linha abaixo. Agora sim, ligado na linha 4, ele vem, passa pelo R2 e sai aqui no R3. E vamos fazer o mesmo aqui embaixo, vamos virar o resistor,
Vamos colocar ele aqui, ligando de um lado para o outro, que seria o nosso R1. Vamos conectar o R2 na mesma linha, né, na mesma trilha. Desce pelo R2, vem para o R3, nós vamos virar o R3, vamos deixar ele de lado e vamos conectar o nosso R3. Vou conectar o R3 uma linha abaixo, porque aí depois a gente pode estar conectando aqui o nosso multímetro, né, o nosso amperímetro aqui para medir essa corrente elétrica que vai passar no circuito. Então nós temos aqui o nosso circuito em série ligado e agora nós vamos buscar aqui por uma fonte de tensão. Vamos encontrar a nossa fonte de tensão, vamos colocar uma fonte de tensão em cima e uma fonte de tensão embaixo. Então aqui em cima, eu já vou sair com o negativo aqui por cima, né? Vou fazer a ligação do negativo aqui, conectar esse negativo aqui, vou alterar a cor do fio, vou deixar preto e vou trazer o positivo aqui embaixo para fazer a conexão então do nosso positivo na linha de baixo ali, entrando por baixo do nosso circuito, e vamos alterar esse positivo para vermelho, ok? Aí vamos fazer a mesma ligação aqui embaixo, vamos conectar então aqui o nosso negativo aqui embaixo. Posso até sair aqui e arrumar ele melhor um pouco, né? Conectamos o nosso negativo aqui. Só deixa eu arrumar esse fio aqui para que ele fique reto. Alteramos a cor do negativo para preto. E vamos conectar então o nosso positivo também no circuito. Posso conectar aqui no início porque a trilha está totalmente conectada ali na horizontal ali dentro, ok? Então nós temos aqui o nosso circuito ligado, positivo e negativo. Eu posso alterar aqui então a tensão da nossa fonte de tensão aqui. Eu posso colocar ela com uma tensão de 9 volts, certo? E posso também colocar aqui embaixo uma tensão de 9 volts para o nosso circuito de baixo. Então o nosso circuito aqui em série ele está montado. Então vamos buscar aqui agora por multímetro para que a gente possa então medir essa corrente elétrica dentro do nosso circuito. Vamos colocar o multímetro aqui em cima, só vamos arrumar esse fio negativo aqui, vamos ligar ele direto no multímetro para que a gente possa estar ligando o nosso circuito aqui com o multímetro em série. Então olha só, liguei o negativo direto no multímetro e vou vir aqui conectar o positivo do multímetro no circuito. Então o negativo veio para o multímetro e o positivo eu conectei aqui no circuito. E o mesmo a gente vai fazer aqui embaixo. Vamos conectar então o multímetro, só vou virar ele aqui. Ao lado da lixeirinha vocês conseguem virar essas peças. E vamos conectar aqui o negativo, que vem lá do resistor. Como ele não estava conectado com o resistor de baixo, né, já deixamos um espaço aquela hora na montagem, então conectamos aqui com o positivo no outro resistor. Okay? Então nós conectamos aí e podemos analisar então a corrente elétrica desse circuito. Então quando apertamos aqui iniciar simulação, aqui está em voltímetro, mas podemos alterar para amperímetro. Alteramos aqui para amperímetro e conseguimos observar então que a corrente elétrica dentro de um circuito em série, ela é a mesma. Então, tanto no início do meu circuito, a corrente que está aqui, como no meio do meu circuito, a corrente elétrica ela vai ser a mesma em todos os resistores. Como que eu consigo descobrir o valor dessa corrente elétrica? Basta eu pegar o valor da tensão, que é 9 volts, e dividir aqui pela minha resistência equivalente. Então, como que eu vou descobrir essa resistência equivalente no circuito em série? Somando a resistência de todos os resistores. Então, eu tenho 3 resistores aqui de 10 ohms cada um. Então, eu tenho uma resistência equivalente de 30 ohms. Ou seja, a minha corrente elétrica aqui é 9 divididos por 30, né? A tensão dividido pela resistência equivalente dentro do circuito. E essa resistência equivalente, nós também podemos ver aqui no nosso multímetro. Basta a gente alterar esse circuito e a gente consegue descobrir essa resistência equivalente. Então vamos tirar agora a nossa fonte de tensão, vamos excluir ela, pode clicar em cima do material e clicar aqui na lixeirinha, que nós não vamos utilizar essa fonte de tensão. Vamos colocar aqui o nosso multímetro para cá, tá? E eu vou colocar o outro multímetro aqui. Então agora a gente vai medir apenas as resistências, né? A resistência equivalente e a resistência de um único resistor aqui na nossa placa board. Então vamos conectar aqui o positivo, né, nessa trilha aqui na número 4, que vai direto ao meu circuito. Vamos mudar aqui para vermelho. E vamos conectar aqui também o negativo do nosso circuito, que está aqui na trilha 8, né? Então deixa eu arrumar aqui e alterar a cor desse fio para preto. E o mesmo nós vamos ligar aqui em paralelo, né, com o meu circuito aqui. Vou conectar aqui no resistor, em um único resistor aqui embaixo. E vou conectar aqui desse lado aqui. Deixa eu conectar nesse resistor. Eu vou subir esse resistor agora para que ele fique na mesma trilha. E vou alterar aqui para vermelho. Vamos conectar aqui
o positivo, vamos deixar esse positivo aqui em vermelho. E vamos iniciar a simulação e colocamos aqui em resistência, né? Podemos trazer aqui para resistência e aqui também trazer para resistência. Então observe o seguinte, o nosso circuito em série, quando eu meço a resistência total do meu circuito, eu tenho aqui 30 ohms, ok? Quando eu meço a resistência de um único resistor, eu tenho aqui 10 ohms. Então, no circuito em série, essa resistência ela é somada. Para encontrar a resistência equivalente do meu circuito, eu somo a resistência de todos os resistores, indiferente se eles têm valores iguais ou não. Tá? Então, nosso circuitinho aqui, ó, eu conectei o positivo no ponto 1 e o negativo no ponto 4, e a gente tem aqui, então, a resistência equivalente total do circuito. Também conectei aqui o multímetro aqui embaixo. No ponto 2 e no ponto 3, eu tenho a resistência, então, de um único resistor no meu circuito. Então, esse é o circuito em série, né? Nós podemos ver lá anteriormente a corrente elétrica no circuito em série, e agora nós temos aqui a resistência desse circuito em série. Vou alterar a imagem do meu circuito aqui, e vou começar a montar o circuito em paralelo, então, para que a gente possa analisar esse circuito em paralelo. E vou deixar esse daqui montado para que depois a gente possa analisar os dois juntos, ok? Então vamos alterar essa imagem aqui, vou fazer a alteração da imagem. Então, assim como nós tínhamos lá no circuito em série, nós colocamos 6 resistores, montamos dois circuitos, um em cima da placa board e outro embaixo aqui da placa board, nossa placa de ensaio, nós vamos fazer aqui no nosso circuito em paralelo. Então eu vou pegar aqui mais 3 resistores, para que a gente monte então um circuito na parte de cima e outro na parte de baixo. Vamos alterar a resistência desses resistores para 10 ohm, deixar todos eles com 10 ohm, né? Vou alterar aqui para 10 também. Vamos colocar aqui 10 ohm para todos os resistores. Mudar para 10 ohm. Os de baixo também nós vamos alterar para 10 ohm. Vamos deixar na unidade de medida aqui em ohms. E vamos deixar eles padrão, né? Como nós trabalhamos no circuito em série, nós vamos trabalhar aqui também no circuito em paralelo. E vamos dar início, então, à montagem do nosso circuito em paralelo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ligar aqui o primeiro resistor. Acompanhando o nosso circuito elétrico aqui do lado, nós temos aqui o R1, R2 e o R3. Então, eu vou conectar o R1 na minha placa de ensaio, perdão, o R3, né? O último resistor aqui de 10 ohm, ele está conectado aqui. Então, essa trilha aqui de cima, ela está conectada ao terminal 2 do meu resistor e o terminal 1 está conectado nessa trilha aqui de baixo. Porém, essa trilha ela não está conectada com o outro lado da placa board. Então, nós podemos fazer essa conexão com o fio, utilizando um fio aqui para fazer essa conexão. E aí nós vamos conectar aqui, e aí nós vamos conectar então mais um resistor desse lado, seguindo aí a mesma trilha, né? Aqui esse fio aqui de cima nós vamos ter que arrumar, porque ele ficou na linha de baixo, na trilha de baixo. Nós vamos conectar ele. E vamos conectar mais um resistor aqui, desse outro lado. Então, o que está acontecendo? Observando aqui no nosso esquema elétrico, aqui ao lado esquerdo, vai ter a saída positiva, ela vem pelo ponto 1, vai até o ponto 2, ponto 3, passa lá no R3, vem para o ponto 4, 5 e 6, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. Nós teremos essa trilha aqui de cima e teremos essa trilha aqui de baixo, né? Fazendo essas conexões. Vamos fazer a conexão aqui embaixo também, da mesma maneira que fizemos ali em cima. Conectamos os resistores aqui. Vamos conectar mais um resistor aqui. E o outro resistor nós deixamos lá do outro lado, ok? E fazemos essa conexão para juntar um lado com o outro da nossa placa de ensaio, da nossa placa board, certo? Vou trazer aqui para baixo. E vamos buscar aqui então uma fonte de tensão. Vamos encontrar a nossa fonte de tensão. Vamos colocar uma fonte de tensão aqui em cima e uma outra fonte de tensão aqui embaixo. E essas fontes de tensão, como nós trabalhamos lá no nosso circuito em série, nós vamos deixar ela a mesma coisa aqui. Então será uma tensão de 9 volts para uma corrente de 5, e aqui embaixo também uma tensão de 9 volts para uma corrente de 5. E vamos fazer a conexão então. Negativo, o nosso negativo aqui, deixa eu excluir esse negativo, vamos pegar já o multímetro, que aí nós podemos ligar esse multímetro, né, em série e podemos descobrir então primeiro a corrente elétrica do nosso circuito aqui em paralelo e depois a gente faz essa ligação aqui embaixo também, né, com ele, e a gente consegue ver a corrente elétrica total e a corrente elétrica em um único resistor. Então vamos conectar aqui o negativo no negativo do multímetro, nosso multímetro ali, vamos deixar em preto e vamos conectar esse multímetro aqui no nosso circuito. Então se vocês observarem, deixa eu arrumar esse fio aqui, que senão vai ficar estranho.
Vamos descer aqui e conectamos no negativo do multímetro. Agora sim. Então está conectado aqui no negativo do multímetro, aí o positivo do multímetro está ligado em série com o meu circuito. E aí aqui nós ligamos o nosso positivo, né, da nossa tensão, da nossa fonte de tensão e colocamos na cor vermelho. E o mesmo a gente vai fazer aqui embaixo, só que na linha de baixo ali nós vamos ligar ele em um único resistor, né? Então nós podemos excluir esse fio aqui para a gente arrumar esse circuito aqui de baixo. Nós podemos conectar então esse fio no nosso negativo aqui do multímetro, deixamos ele na cor preto, né? E aí conectamos o positivo do multímetro dentro do circuito. Então olha lá, o negativo estava conectado no multímetro e o positivo dele está ligado em série com o circuito. E aí fazemos essa ligação aqui, né? Conectamos o negativo aqui em cima e conectamos o nosso positivo aqui na linha de baixo. E aí conseguimos ter a medição de corrente elétrica em um único resistor, né? Em vez de ter ela total, a gente consegue ter ela em um único resistor. E deixamos em vermelho. Então nós podemos iniciar aqui a simulação. Só vamos arrumar esse fio aqui de cima, que o positivo está conectado errado. Observe que ele tinha que estar na trilha de baixo. Então vamos dar um stop aqui. E vamos deletar esse fio aqui. Vamos arrumar esse positivo. Conectar ele na trilha de baixo, que é a trilha conectada com o nosso circuito. Agora apertamos aqui iniciar simulação. Então vocês podem observar o seguinte, que no circuito em paralelo, a corrente elétrica ela é dividida entre os resistores. Observe que nós temos um total de 2,70 A. Só que esse 2,70 A ele será dividido entre os três resistores. Então quando eu coloco o meu amperímetro aqui para medir a corrente elétrica apenas de dois resistores, observe que eu tenho 1,80 A. Ou seja, ele está somando a corrente elétrica desses dois resistores que eu tenho aqui à minha direita. Mas se eu medir a corrente elétrica total do circuito, eu vou ter aqui 2,70 A, né? E como que eu descubro corrente elétrica? Através da equação I, que é a corrente elétrica, né, é igual a tensão dividido pela resistência equivalente, que nesse caso aqui a tensão também é 9, assim como nós fizemos lá no circuito em série. E essa resistência equivalente, no circuito em paralelo, nós podemos encontrá-la também. Então vamos excluir aqui, né, a nossa fonte de tensão aqui, e vamos encontrar a resistência equivalente desse circuito em paralelo. Então vamos arrumar aqui o nosso circuito. Vamos apagar agora nosso amperímetro daqui. O amperímetro a gente vai estar usando ainda, mas a gente pode tirar essa fonte de tensão. Vamos excluir aqui esse circuito de baixo, porque agora nós vamos usar apenas um circuito, né? Pode ser o circuito lá de cima. Esse aqui de baixo nós podemos estar excluindo, então. E a gente vai estar medindo aí essa resistência equivalente. Então vamos conectar agora o nosso multímetro. Vou conectar o positivo aqui na trilha, né? Onde está conectado o nosso circuito. E vamos conectar aqui então o nosso negativo. Conectamos o negativo ali na linha de baixo. E alteramos a cor desse fio, certo? Então observem o seguinte, deixa eu só arrumar isso daqui, deixar ele reto aqui. Então observe que agora, quando eu iniciar a simulação, esse multímetro nosso, quando eu colocar aqui no ohmímetro, né, ele vai trazer essa resistência equivalente. Então observe que a nossa resistência equivalente aqui, ela é 3,33. Por mais que eu tenha aqui então resistores de 10 ohm, a nossa resistência equivalente, ela coloca aqui um valorzinho de 3,33. E como que eu encontro essa resistência equivalente? Eu posso trabalhar com dois resistores de 2 em 2 e descobrir a resistência equivalente total. Então basta eu fazer o produto desses dois resistores pela soma. Então no caso aqui, se eu pegar os dois resistores da direita, começar com eles, eu vou fazer 10 vezes 10 divididos por 10 mais 10, né? O que daria 100 divididos por 20. Esse resultado que eu vou ter aqui vai ficar como se fosse um único resistor. Então eu esqueço depois dessas resistências e pego só o resultado da equivalente desses dois aqui para fazer com o meu primeiro resistor aqui do outro lado. E a mesma coisa, produto pela soma. R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2. E aí eu vou ter o valorzinho aqui então de 3,33. Se eu pegar esse valor de resistência equivalente, 3,33, e trabalhar lá com a minha tensão, eu consigo descobrir a corrente elétrica, que a gente viu lá na nossa fonte de tensão, que era 2,70 A. Então basta eu dividir o 9 volts pelo valor da resistência equivalente, que é o 3,33, e acabo descobrindo então quanto que vale a minha corrente elétrica no circuito. Se eu ampliar aqui, vocês vão conseguir ver então que nós temos aqui, né, a nossa resistência tanto do circuito em série quanto do paralelo. Então observem o seguinte,
que no circuito em série, a resistência ela é somada entre os 3 resistores, diferente do circuito em paralelo, onde essa resistência não é somada. E a minha resistência equivalente no circuito em paralelo, ela sempre vai ter menor valor do que a menor resistência dentro do circuito. Então, se eu coloco aqui uma resistência, vamos alterar aqui, vou dar um stop, e vamos alterar essa resistência para 5. Vamos colocar aqui 5 ohm e iniciar simulação. Então, observe o seguinte, que a minha resistência equivalente agora caiu para 2,5 ohm. Ela sempre vai ser menor do que a menor resistência dentro do circuito. Então, se eu tenho resistências de 3 ohm, a resistência equivalente ela tem que ser menor do que a minha menor resistência, tá? Então, esse é o circuito em série e esse é o nosso circuito em paralelo. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido, né, essa resistência equivalente em circuitos em série e circuitos em paralelo. Estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço a todos e até a próxima aula.